E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um sistema totalmente inovador. Não é baseado em nenhuma distribuição Linux, então ele é um sistema que usa por padrão o kernel Hurd, o kernel GNU. Ele é um kernel limpo, não tem nada, digamos assim, de coisinhas de proprietários, né? Mas a gente consegue também fazer a compilação do sistema com o kernel Linux. Então, vou dar um breve resumo aqui desse sistema aqui, que é o Guix, tá? O Guix, ele é como se fosse um Nix OS, só que livre, né? Digamos assim, feito pela Free Software Foundation, lá é GNU puro. Então, digamos aqui. Então, eu já estou rodando ele, tá? Então, o diferencial é que a configuração desse sistema operacional fica toda feita num arquivo chamado config scm. Então, aqui a gente tem os módulos que a gente vai utilizar. Tem quantidade, digamos, uma quantidade aqui de pacotes que eu setei na configuração dele. Então, como eu tenho aqui um processador AMD e agora uma placa de vídeo AMD, então coloquei algumas coisas no GNU. Então, você consegue definir lá no channels.scm a configuração que você quer, digamos, a lista de repositórios que você quer puxar, né? Então, uma lista de canais. É como se fosse o repos.conf do Debian ou o pacman.conf, se não me engano, ali do Arch. Então, aqui eu já defini o kernel 6.7, então o último kernel estável eu já estou rodando aqui. Então, aqui já tem Linux Firmware. Isso aqui é bem importante, tá? Quando eu setei isso aqui, foi por conta que, obviamente, eu precisaria usar firmware do Linux para ter compatibilidade aqui com o processador e tudo mais. E o mais legal é que quando eu fiz isso e coloquei a placa de vídeo depois, ele reconheceu automaticamente a placa. Então não tem essa história de instalar driver, instalar alguma coisa para compatibilidade. Não, você toma uma vez, tá configurado. Então aqui embaixo, ó, eu coloquei algumas fontes e tudo mais. E aqui em cima, deixa eu só ver se eu localizo aqui. XF86. Ó. Então já tinha colocado também XF86 vídeo AMD GPU. Então se eu tirar essa placa de vídeo ali e colocar outra da AMD, funciona perfeitamente. Poderia ter colocado mais coisas também. Vamos voltar aqui para cima. Então, basicamente toda a configuração do sistema operacional é feita aqui, nesse arquivo. Porque é muito bom esse sistema, além de ter essa configuração aqui, tá? Você consegue pegar esse arquivo, esse config.scm, você consegue colocar ele em outra máquina e, cara, fica a mesma configuração, tudo padronizado da forma que você quer. Então, deu problema no sistema, roda esse config, reconfigura todo o sistema e pronto. Tu não precisa mais estar se estressando com instalação, porque ele já monta o sistema do jeito que você quer. Então aqui, deixa eu voltar. Então aqui alguns processos que estão em execução no sistema. Um diferencial bem grande dele, tá? Que após a instalação, isso é algo bem marcante desse sistema aqui, com interface gráfica aberta, com um browser ali funcionando, o uso de memória RAM foi de 450 megabytes. E não aconteceria num sistema Windows, jamais. Então aqui, ó, só. Então aqui, após a gente fazer alguma alteração ali no nosso config.scm, a gente roda o comando sudo gix system reconfigure e daí o caminho onde está o config.scm. Se eu quisesse testar, digamos, eu quero
usar então outra configuração, não quero essa, tu só seta aqui, ó, ali no etcconfig.sm, tu seta outro caminho. Tem muita coisa nesse sistema operacional. Um exemplo, a gente tem o manual dele aqui. Tem muita coisa, a gente consegue fazer, criar pequenas máquinas virtuais ali, ambientes de emular outras coisas dentro dele, é muito legal. Eu tava vendo aqui, tem até como rodar Android Studio. Aqui, ó. Rodar Android Studio, ó. Então aqui ele ensina nesse tutorial como a gente faz para rodar o Android Studio dentro do Geeks. Então, eu não testei ainda, é uma coisa que eu pretendo testar em breve. Steam, cara, Steam funciona, jogos, funciona perfeitamente. Então, vocês podem ver aqui que eu estou, deixa eu abrir com o Terminator, fica melhor. Ó, estou atualmente com 137 pacotes no sistema e 95 pacotes no usuário. O que significa isso? Significa que aqui no meu usuário Berkeley tem 5 pacotes e aqui no sistema todo 137. No root, no caso. Então isso que é o bacana também. Você consegue definir coisas que serão usadas apenas por usuário específico aqui, só apenas pelo usuário, ou aqui, digamos, vou dar como root só, ou então tem uma diferenciação. Isso é bem interessante também. X help. Então aqui tem uma série de comandos que a gente consegue fazer com o Geeks, tá? Então ele é muito bacana. Então tem software environments. Então aqui com o Geeks Shell a gente consegue fazer bastante coisa, que é um exemplo aqui, ó. Geeks Environment. Então a gente consegue abrir aqui o Android Studio e o mais legal, a gente monta o SCM aqui, ó. Digamos assim, eu quero rodar o programa X e ele vai usar essa configuração aqui, ó. Então aqui tá a configuração, cara, é todo em Lisp, é muito bacana. Então, ó, o que ele fez? Ele dá um Geeks Environment, roda alguns comandinhos aqui para iniciar com aqueles pacotes que estão descritos naquele arquivo .scm. Então é muito legal. E além disso, né, é um sistema hackeável. O que seria um sistema hackeável? Você monta o sistema da forma que você quiser. Então, nossa, é incrível mesmo, sério. É incrível. Além de ele ter toda uma configuração, ele ser um sistema totalmente livre, ele respeita a privacidade do usuário, é diferente de sistemas ali. Até vamos entrar no âmbito de Linux, ele é mais limpo que o Ubuntu, isso é óbvio de cara, assim, né? Porque até o Richard Stallman fala que o Ubuntu nada mais é como se fosse um Windows do Linux, né? Porque ele vem cheio de bloaters. Aqui não, aqui a gente monta o sistema e, cara, tu coloca o que tu quiser. E aqui eu coloquei o iSCET, né? Que é esse browser que vocês podem ver aqui, ó. O iSCET. Ele é um browser baseado em Firefox, livre, tá? Você tem algumas configurações a mais nele também para ficar mais bacana ainda. Eu coloquei o Google de Chromium. Então, um dos traços bacanas aqui do iSCET, vou voltar aqui, é que, a partir do momento que eu digito aqui YouTube, ele já vem com algumas extensões, ó. Então, se eu quiser redirecionar então, digamos que eu queira ver um vídeo, né? Eu coloquei YouTube Security Ops. Ó, ele redireciona. Tá? Então faz redirecionamento para algumas instâncias do InVideos. O InVideos nada mais é que um front-end do YouTube livre. Sem anúncio, sem nada. É só o vídeo pronto, tá? Então ele faz todo o redirecionamento de sites. Então se eu for
visitar algum site aqui, ele faz todo o redirecionamento por conta desse Privacy Redirect aqui. Então, fechou, tá? O que mais temos? Esse Guile Scheme. Então, o Scheme. Então, Guile é uma linguagem de programação, tá? Então, aqui tem alguns comandos, ó. A gente pode usar. E nada mais é do que aquela configuração ali que a gente viu. De fazer os... Digamos, quero rodar um programa específico, cara, tu coloca ali, tu cria tua configuração e tu roda em cima daquela configuração o programa que tu quiser executar na tua máquina, tá? Tem virtualização, tem como habilitar para te logar e fazer acessos com aquelas chaves, como da Lockit, como elas chamam FidoKey, né? Que é a YubiKey também. Então, deixa eu só aqui. Então, tem como fazer acesso dessa forma, tem como colocar Tor, VPN, configuração de NFTables, IPTables, cara, dá para fazer muita coisa com esse sistema aqui. Isso aqui no servidor casaria muito bem, por quê? Vamos lá. Digamos que você tem um servidor, né? Então, agora vem uma das grandes sacadas desse sistema, que eu acho incrível. Então tá, CD. Eu vou mostrar para vocês que toda a reconfiguração ela é feita aqui, né? Sudo git system reconfigure etc config.scm, né? Então, digamos que você tenha rodado a configuração aqui, ó. Então, prestem bem atenção nisso aqui. Eu rodei uma configuração, reconfigurei meu sistema, né? Fiz algumas alterações no config.scm e pronto, já veio atualizado com minhas configurações específicas e tudo mais. Olhem que legal isso aqui. Cada configuração que eu fiz, ele cria um link aqui. E o que seria esse link? Aqui. Seria nada mais, nada menos que todo o sistema anterior. Então, se eu quiser ver, digamos, aqui, ó, System 1. Opa. Aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o meu channels que eu utilizei na minha segunda reconfiguração. O kernel, o profile e aqui o meu config.scm. Então esse aqui é meu config.scm antes de eu ter feito algumas alterações dele. Isso é muito legal. Então toda a configuração do sistema, então você consegue já, digamos, é como se estivesse toda hora guardando um backup. É muito legal. E outro detalhe bem importante. Quando eu estava com o kernel 6.1, que eu atualizei para o 6.7 ali, o que aconteceu? Quando eu iniciei no boot, já no Grub lá, na tela do Grub, eu consigo definir com qual versão do sistema eu quiser atualizar. Então eu poderia ter criado várias versões diferentes, com cada um com diferente kernel, diferente configuração, e aí eu consigo sempre definir com qual que eu quero executar. Então isso é muito legal mesmo, tá? Então isso são alguns pequenos detalhes que a gente consegue fazer com esse sistema aqui incrível, e recomendo que vocês testem, tá? Então a galera que curte programação, pessoal que gosta de desenvolvimento, segurança e tudo mais, testem esse sistema operacional e divulguem, tá? Porque é um sistema realmente incrível. Valeu e até a próxima.